Alô galera, aqui é o Vitor do canal LS Excel. Estamos aqui para mais uma aula com vocês, tá? Nessa primeira aula aqui, tá? Nós vamos começar uma sequência de 3 aulas relacionadas a funções de pesquisa e referência, tá? Nós vamos começar hoje falando de PROC-V. Vamos falar PROC-V mais a função CORRESP. No próximo vídeo nós vamos falar da função desloc mais a função CORRESP. E no terceiro vídeo nós vamos falar da função índice mais a função CORRESP. Ok? Funções de pesquisa e referência está aqui, né, na guia fórmulas. A gente vem aqui em pesquisa e referência. A gente pode achar aqui, ó, CORRESP, desloc, índice e o PROC-V. Ok? Beleza? Nós vamos começar aqui falando sobre o PROC-V. PROC-V, né, procurar na vertical, tá? É uma função, é uma das funções mais famosas do Excel, das mais utilizadas, né? Porque ela traz um resultado bem satisfatório para a gente, tá? Mas, como qualquer coisa na vida, tem suas limitações. E dentro das funções de pesquisa e referência, ela é uma das funções mais limitadas, né? E depois eu vou falar o porquê. Bom, a primeira coisa que a gente vai entender é a sintaxe da função. O que seria a sintaxe da função? A sintaxe da função está aqui, ó, né? É o que a gente tem aqui. PROC-V, tá? Quantos argumentos tem a função? PROC-V tem 4 argumentos: valor procurado, matriz tabela, número, índice ou coluna. E o último argumento é o procurar intervalo. Esse argumento, como a gente já sabe, todo argumento que se encontra entre colchete, né, entre colchetes, na verdade, ele é opcional, tá? Em certos casos eu vou utilizar, em outros casos eu não vou utilizar, tá? Nós vamos trabalhar a princípio aqui utilizando o argumento procurar intervalo, ok? Bom, o valor procurado, o que ele significa? O valor procurado é aquele valor que sempre vai se modificar. Ele sempre vai ser o objeto de pesquisa, tá? E daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que é. Sempre vai ser ele o objeto da nossa pesquisa. Ele vai ser o determinante, o que a gente vai pesquisar. Matriz tabela é um banco de dados, é onde estão os nossos dados que a gente vai buscar essa informação. O número índice coluna é uma posição, tá, que a gente vai determinar para o Excel, tá, para o Excel poder fazer essa pesquisa. E o procurar intervalo, ele está dizendo se ele quer um intervalo aproximado ou um intervalo exato, né? Bom, vamos começar a fazer isso aqui na prática aqui. Então, a minha variante, né, de pesquisa vai ser aqui a matrícula. O que significa isso? Quando eu digitar o número da matrícula dentre essas que estão aqui, tá? No campo funcionário, no campo setor, no campo ramal, deverá aparecer as informações relacionadas à matrícula que eu digitar aqui, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma validação de dados, e a gente já viu isso em aulas passadas, tá? O que é a validação de dados? Eu vou colocar uma lista suspensa aqui, onde eu tenha só os números de 1 a 10, para me poder fazer a minha pesquisa, tá? Então, relembrando, a gente vai aqui em dados, né? Quem não tiver dificuldade nisso aqui, procura lá no meu canal que tem a aula sobre validação de dados. Clique em validação de dados novamente. Aqui, configurações, critério de validação, permitir, eu vou em lista, né? Clico aqui na fonte, seleciono todo o intervalo que eu preciso. Dou OK, né? E olha lá, a lista suspensa já apareceu aqui para mim, tá? Então, vou escolher aleatoriamente aqui o 4, né? Ah, por que aqui está 4 e aqui está 0,4? Aqui é um formato de célula, tá, gente? Já expliquei isso para vocês também. Vamos colocar aqui, então, como 004, né? Vamos lá no Ctrl 1, né? Ele abriu aqui para mim a formatar as células. Eu venho aqui em personalizado, tá? Quem tiver dúvida tem um vídeo falando sobre isso também. Tiro o geral aqui. Ponho 0, ponho 000. Olha lá, 3 dígitos. Perfeito, ele já apareceu aqui para mim. Beleza, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou lançar uma função nesses 3 campos aqui, o PROC-V, que conforme a matrícula estiver selecionada aqui, ele vai retornar os dados referentes a essa matrícula. Então vamos lá.
igual PROC-V. Valor procurado, tá? Valor procurado é a matrícula aqui, ó. É o que eu falei, é o objeto de pesquisa. Sempre eu vou pesquisar pela matrícula, então o valor procurado vai ser isso aqui. Ponto e vírgula, né? Matriz tabela, onde que eu vou procurar isso aqui? Na minha matriz inteira aqui, ó. Eu vou pegar do 001 até o 3023 aqui, que é o último número do ramal. Ok. Ponto e vírgula, né? Número índice coluna. Eu estou procurando o funcionário. O funcionário, né, a coluna do funcionário, dentro da minha matriz, qual que é? Né? É a coluna B. Se a gente for representar esses números, como é que fica? Coluna 1, coluna 2, né? Então a posição aqui é 2. Ponto e vírgula. E aí o Excel me dá aqui o seguinte, ó, procurar intervalo. Eu quero uma correspondência aproximada ou eu quero uma correspondência exata? Bom, correspondência aproximada eu não quero. Por quê? Porque o 004, a matrícula 004, ela representa apenas um funcionário, tá? Ela representa apenas um setor e ela representa apenas um ramal, né? Então eu vou trabalhar aqui com a correspondência exata. O que eu posso fazer nesse caso aqui? Tem três situações. Eu posso vir aqui e dar um clique duplo no falso, tá? Ah lá, ele apareceu para mim, tá? Eu posso escrever a palavra falso em minúsculo, não tem problema nenhum. Ou eu posso colocar o número 0, que o 0 também corresponde a falso. Ok? Cada um aqui eu vou fazer de um jeito. Esse aqui eu vou clicar no falso aqui, ó. Um clique duplo. Olha lá. Ele já preencheu para mim. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Olha lá. Raimundo Nonato. Raimundo Nonato é o 004. Se eu vier aqui modificar a minha matrícula, 007, por exemplo, olha lá, Rogério Cardoso, tá aqui, ó. Beleza? Vou fazer a mesma coisa aqui no setor. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte aqui, só para a gente poder ver melhor. Olha lá. Ok. Vamos aqui no setor, tá? Mesma coisa que eu vou fazer, igual PROC-V. Valor procurado. O valor procurado vai ser sempre o que eu estiver modificando aqui, ó, a minha pesquisa. Então, eu vou clicar aqui na matrícula, ponto e vírgula, matriz tabela. Vou pegar do 001 até o 3023. Ah, poderia pegar o cabeçalho? Poderia. Mas se eu não pegar o cabeçalho dá errado? Não, não dá errado porque a gente está trabalhando com colunas, né? O PROC-V é procurar na vertical, então estou trabalhando com colunas, tá? Então não tem problema não pegar o cabeçalho, tá? Ponto e vírgula, né? Número índice coluna. Agora eu quero o setor. O setor está em qual posição dentro da minha tabela, dentro da minha matriz? Posição 1, posição 2, posição 3. Então eu coloco o número 3 aqui. Ponto e vírgula. E nesse aqui agora eu vou escrever o falso. Eu não vou clicar duas vezes lá não. Escrevi o falso, fecho parênteses, Enter. Olha lá, número 7, Rogério Cardoso, finge que trabalha. Vamos fazer uma modificaçãozinha aqui. Vamos pular um 03, por exemplo. Olha lá, Antônio Carlos da Silva, né? Finge que trabalha. Vamos aqui para o último, para o ramal. Igual PROC-V. Valor procurado. Vem aqui na matrícula, ponto e vírgula. Matriz tabela. De novo, eu vou puxar aqui, né? Ponto e vírgula. Número índice coluna. Eu vou seguindo. Se matrícula está na coluna 1, funcionário na coluna 2, setor na coluna 3, o ramal vai estar na coluna 4. Marquei aqui o número 4, ponto e vírgula. E aqui eu vou colocar o 0. Não vou clicar duas vezes no falso, nem vou escrever falso. E vou colocar o 0 para vocês verem que das três maneiras funcionam. Fechei parênteses, dei um Enter. Ah lá, ramal 3023. Vamos mudar aqui para ver se deu tudo ok, tudo certinho. Vamos colocar o 01 aqui. Ah lá, Carlos Alberto Nóbrega, não faz nada. Ramal 3021. Beleza? Essa é a função PROC-V. O que acontece aqui, pessoal? O ideal do Excel, o que é? Quando a gente faz a primeira fórmula aqui, o ideal seria a gente vir aqui e arrastar isso para cá. Se eu arrastar aqui, ó, ah lá, pegar a alça de preenchimento automático, tá? Ele pode até dar certo aqui em determinadas situações, mas não é o ideal. Por quê? Vamos olhar o seguinte aqui, ó. Se a gente entrar dentro dessa fórmula aqui, ah lá, ó, ele está pegando toda a minha planilha, certo? No funcionário. Quando eu arrasto, se eu já vir aqui no setor e entrar dentro da minha fórmula aqui, ó lá,
ele já está pegando coisa totalmente diferente, tá vendo? Ele mudou o intervalo. Então não é o ideal, não é o correto, porque às vezes pode dar certo, mas na maioria das vezes não dá certo os seus dados, o seu resultado, né? Então isso não é o correto. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, né? Para voltar ao normal. Vamos ver se voltou ao normal. Olha lá, tá pegando todo o intervalo, beleza. Bom, o que seria o ideal nesse caso aqui, né? Eu tenho a primeira parte feita aqui da minha fórmula, né, do PROC-V, e eu teria que acrescentar algumas ferramentas, né, como referência absoluta e uma outra fórmula para eu poder arrastar isso aí, tá? Referência relativa e referência absoluta a gente já tem gravado em outros vídeos também. Vocês podem procurar lá no canal que vocês vão achar falando sobre isso, tá? Bom, o que eu vou explicar aqui agora aqui? Uma outra função que é o CORRESP, tá? Para a gente poder trabalhar com o CORRESP e o PROC-V juntos dentro de uma mesma fórmula, para a gente poder fazer esse preenchimento aqui automático, né? Não precisar fazer a fórmula em todos os campos e nem ficar colocando número 3, número 2, número 1, tá? Bom, como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui na planilha 2 para a gente poder entender como que funciona o CORRESP, tá? CORRESP é uma função que tem 3 argumentos: valor procurado, matriz procurada e tipo correspondência, né? Valor procurado é o que eu quero buscar dentro de uma matriz, dentro de uma planilha, que ele vai trazer um resultado para mim. Matriz procurada é onde que eu vou buscar isso. E a correspondência aí também, se é exata, se é maior, se é menor. Então a gente vai entender fazendo, tá? O importante é que o CORRESP ele traz para a gente a posição de um determinado texto, de um determinado número, tá? É isso que ele vai trazer para mim. Então vamos lá aqui, ó. CORRESP igual CORRESP valor procurado. Eu estou procurando o Anderson, né? Então eu vou clicar aqui no Anderson, beleza? Ponto e vírgula. Aonde que eu estou procurando? Nessa matriz aqui, ó, onde tem o nome das pessoas. Eu vou amarrar essa matriz, tá, gente? Vou dar um F4 aqui. Opa. F4, tá? Amarrei aqui, beleza? Volto a repetir. Referência relativa, referência absoluta, tem um vídeo sobre isso aí, beleza, galera? Ponto e vírgula. E a correspondência exata aqui que eu vou querer, não vou querer nem é menor do que, nem é maior do que. Uma outra aula a gente fala sobre isso, tá? Eu vou pôr 0, que é a correspondência exata. Fecho parênteses e dou um Enter. Olha lá, o Anderson está na posição 1. Obviamente, aqui, ó, se eu tenho esse intervalo aqui, né? O Anderson dentro desse intervalo é a posição 1. Então eu vou puxar aqui, né? Opa! Vou fazer um preenchimento automático aqui. Marcos é a posição 2 e Suzana a posição 3. Tá? Ou seja, o CORRESP ele dá a posição de um determinado item para mim. Ok? E ele faz isso tanto na vertical quanto na horizontal. Tá? Ele não tem esse tipo de limitação. Beleza, isso vai servir para quê? Isso vai servir para a gente poder trabalhar com o CORRESP junto no PROC-V. Como assim junto com o PROC-V? Porque aqui, ó, a gente pode notar que a gente tem posição 1, posição 2, posição 3 e posição 4. Não é isso que o CORRESP traz aqui para mim, ó, posição 1, posição 2, posição 3? Então, é nessa parte aí que a gente vai entrar com o CORRESP trabalhando junto com o PROC-V. Vamos ver como é que fica aqui nessa planilha número 3, tá? Planilha número 3 aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar uma lista suspensa aqui primeiramente. Vou ver aqui em validação de dados. Lista. Fonte. Selecionar a fonte aqui. Enter. Olha lá, matrícula. Beleza. Vou formatar aqui também para deixar com 3 dígitos, né? Opa. Geral. Zero, beleza, ok, olha lá. Deixa eu dar uma aumentada aqui no meu texto. Deixa eu pôr
Só dar uma diminuidinha aqui. Aí, beleza. Bom, vamos começar do mesmo jeito que a gente fez lá na outra fórmula, né? Igual PROC-V, valor procurado está aqui, ponto e vírgula. Matriz tabela. Normalmente, vou selecionar aqui do 001 ao 3023. Ok. Aqui, tá? Eu já vou amarrar. Ou seja, eu já vou dar um F4. Vou amarrar tudo aqui, não tem problema. Tanto linha quanto coluna, tá? Beleza. Como eu estou andando para o lado, tá? Eu poderia simplesmente amarrar as colunas. Mas, para ficar uma coisa mais simples, eu estou amarrando linha e coluna. Tá? Ponto e vírgula. Beleza. Ponto e vírgula. Agora eu quero o número, índice e coluna. Lá no PROC-V, na primeira que a gente fez, a gente colocou o número 2, porque o funcionário está no número 2. Só que eu não quero colocar o número 2, porque se eu colocar o número 2 eu vou arrastar, né? E o 2 vai continuar tanto na coluna do setor quanto na coluna do ramal. E a coluna do setor é 3 e do ramal é 4. Então eu não quero o número 2. Então aqui eu vou usar o CORRESP. O que eu vou fazer aqui? Ó? CORRESP. Valor procurado. Eu vou procurar isso aqui. Ó. Vou procurar o funcionário. Tá? Ponto e vírgula. Aonde que eu vou procurar o funcionário? Nesse intervalo aqui. Olha lá. Ó. E esse intervalo eu vou ter que amarrar também. Né? F4. Beleza. Ponto e vírgula. Qual o tipo de correspondência que eu quero? Exata. Então é 0. Opa. 0. Né? Fecha o parênteses da função CORRESP. Ponto e vírgula. Ele voltou para a minha função do PROC-V. Né? E vou colocar um falso aqui agora. Enter. Olha lá. 005. Ronald Golias. Beleza. Vamos conferir a fórmula aqui. Ah, tá. Vou arrastar aqui para vocês entenderem. Né? Quando eu arrasto aqui, ele dá um não disponível. Olha lá. Por que ele dá um não disponível? Porque propositalmente eu esqueci de amarrar uma referência aí, uma célula. Vamos ver o que ele fez aqui. Ó. Vamos dar um F2, vamos entrar dentro da função. Olha lá o que ele pegou aqui. Ó. Quando eu puxei para cá, ele pegou o B15, que é o funcionário. Tá? E eu quero que ele pegue o A15, que é a matrícula. Né? Então o que eu tenho que fazer aqui? Tá? Vou apagar aqui. Vou voltar aqui na função do Ronald Golias. Vou entrar dentro dela. E aqui no A15, tá? Como eu estou andando em colunas para o lado direito, eu vou amarrar a coluna. Então eu vou colocar aqui um cifrão antes da letra A aqui. Olha lá, vou dar um Enter. Agora eu vou poder puxar. Vamos ver se vai funcionar. Setor e ramal. Olha lá. Setor não faz nada. E o ramal 3021. 005 não faz nada, 3021. Vamos modificar aqui, vamos dar uma olhada para ver se funcionou mesmo. 0010. Flávio Silvino, finge que trabalha, 3023. Então como que fica a minha função aqui, ó? Olha lá, ó. Minha função fica assim, ó. A15 com a célula, com a coluna amarrada, A2 a D11, né, esse intervalo fixado, amarrado. CORRESP o B14, que é o funcionário, tá? Aonde que ele vai puxar? Onde que ele vai buscar o intervalo desse funcionário? Do A1 até o D1. Daqui, ó, A1 até o D1. E aqui ele vai olhar que o funcionário está onde? Na posição 2, né? Correspondência exata e o falso da função PROC-V. Beleza? Aqui está a mesma função, só que ele vai buscar o quê? O setor, porque aqui, ó, no CORRESP já está o C14, não está o B14, né? E assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Então, essa foi uma aula que a gente trabalhou com PROC-V, CORRESP, tá? Dentro do PROC-V. E nos próximos vídeos nós vamos falar de desloque com CORRESP e de índice com CORRESP. Beleza? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Qualquer sugestão também pode deixar nos comentários. Críticas também. E até a próxima. Valeu, um abraço.